Bom dia a todos. Acho que o bom dia para o mestre de cerimônias foi mais forte do que o meu bom dia, não foi não? Bom dia. Bom dia. Bom dia ao pessoal de casa também que está nos assistindo aí online. É um prazer enorme estar aqui participando, é uma grande honra participar do primeiro encontro de magnetizadores espíritos do estado de São Paulo. Antes de começar realmente, eu gostaria de parabenizar a equipe pela organização, pela competência, que desde o início a gente foi percebendo que realmente a coisa seria feita com muita competência para o bem-estar, para o funcionamento da melhor forma possível deste encontro, deste evento. Quero parabenizar também a vocês todos que são participantes do evento, porque eu sei, fui informado que desde o mês de agosto que não tem mais vagas para o evento. Isso mostra que o pessoal realmente teve uma pronta resposta para a compreensão da importância de eventos como este, para a divulgação, para o desenvolvimento da ciência magnética aliada à ciência espírita. Então, realmente, estão todos de parabéns pela organização, pela participação. E já aqui abrindo um parêntese, a compreensão da importância desse evento também se reflete e deve se refletir na conscientização quanto à importância também da participação em outros eventos similares, como, por exemplo, o 11º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que vai se realizar no próximo ano na cidade de Recife, em Pernambuco. Ou seja, seria muito importante a participação de todos. Esta semana eu tive contato, recebi uma mensagem de uma companheira aqui de São Paulo, ela dizendo assim: mas eu não vou porque eu moro longe, eu moro em São Paulo e o evento é em Recife. Mas São Paulo para Recife é longe? Depende da perspectiva que a gente analisa essa distância. Nós já tivemos o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas realizado na Flórida, nos Estados Unidos. E a grande maioria de participantes eram de brasileiros, moradores do Brasil, além, logicamente, dos brasileiros que moram lá nos Estados Unidos. Mas a grande maioria eram de moradores aqui do nosso país. Não mediram esforços para estarem presentes ao evento, conscientes da importância dessa participação, dessas trocas de ideias e de experiências, desse aprendizado. Então, para mim, Recife é bem ali. Para mim é perto. Ela disse, a distância torna inviável a minha participação, porque tem muitas despesas. Eu não encaro isso como despesas, mas como investimento. Para quem já participou de um encontro como este aqui, ou como o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, sabe o quanto vale cada centavo pago. As trocas de ideias, o aprendizado é gigantesco diante daquilo que nós possamos desembolsar, daquilo que a gente gaste financeiramente. Então vale realmente muito a pena a gente pensar a respeito disso. Que não é uma despesa, é um investimento na realidade, não só um investimento particular, mas um investimento no próprio futuro da doutrina espírita, que a gente vê a cada dia se tornar mais e mais parecida com uma simples crença religiosa. Precisando do esforço de todos nós espíritas para recolocarmos o espírito no verdadeiro lugar em que ele deve estar, na sua verdadeira feição, de ciência, filosofia e religião, e não como uma crença religiosa como ela vem realmente se tornando, que tem um valor de verdade apenas para aqueles que fazem parte, para aqueles que acreditam, mas que vai a cada dia mais perdendo a sua força de transformação, a sua força de abrir consciências daqueles que não são espíritas. Nós temos, infelizmente, hoje um espiritismo que é feito apenas para os espíritas, mas que não consegue adentrar nos diversos setores da sociedade para transformá-la. Isso, infelizmente.
Bom, vamos entrar no nosso tema, que é saúde e doença, que foi originário do nosso livro, que foi lançado no mês de abril desse ano, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante o 10º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Eu gostaria só de rapidinho falar por que esse livro, por que ele surgiu. Surgiu a partir da nossa leitura de algumas obras não espíritas, que relatavam a respeito de terapias do futuro, que seriam, para os autores, as terapias de cura, de tratamento das doenças no futuro, só que nenhuma delas abordava a questão do pensamento espírita. Nós somos hoje, como espíritas, somos milhões em todo o mundo. No entanto, os autores não se preocuparam em colocar o pensamento espírita como sendo um norteador para um entendimento diferente do paradigma conhecido materialista a respeito do que seja saúde e do que seja doença. Isso é um resultado daquilo que nós temos feito com a doutrina espírita. Ela não é vista pelas pessoas, pelos não espíritas. Não é levado em consideração o pensamento espírita por aqueles que não são adeptos ao espiritismo. Então, um dos autores falava a respeito de passes, como sendo uma das terapias do futuro, mas em nenhum momento ele embasa esse conhecimento do passe no conhecimento da doutrina espírita. Então, sentimos nesse momento dessas leituras o interesse e o desejo de escrever um livro onde o pensamento do espiritismo fizesse parte do pensamento sobre o que seja saúde e doença. Um livro, um assunto que não tinha na doutrina espírita, que não tinha no movimento espírita. Nós vamos sim encontrar diversos livros, sejam escritos ou psicografados, que tratam desse tema, mas de uma maneira esparsa. Então, o que nós fizemos foi juntar o conhecimento em uma só obra, para que ficasse, de uma certa forma, mais fácil da gente entender o que seja saúde e o que seja doença, o que é que a doutrina espírita pensa a respeito disso. E também que terapias o espiritismo disponibiliza a partir dessa sua conceituação de saúde e doença. Então foi esse o nosso motivador para que a gente pudesse escrever essa obra. Mas não é fácil a gente definir o que é saúde ou o que é doença. Se a gente fizer uma rápida pesquisa aqui, com todos que estão aqui presentes, se a gente fizer a seguinte pergunta: você se sente doente? Você apresenta algum sintoma de alguma doença? Todo mundo vai saber identificar de alguma maneira. A não ser em alguns poucos casos, daquelas doenças que ainda não mostraram qualquer sintoma, que tem algumas doenças que elas são um pouco caladas, elas não se revelam tão facilmente a sua sintomatologia, mas a grande maioria vai conseguir identificar em si mesmo se se acha realmente com saúde ou se acha que está apresentando algum sintoma de alguma doença, seja de que espécie for, precisando de tratamento. Porém, se a gente continuar a pesquisa e perguntar, agora me defina o que é saúde, aí fica muito mais difícil a gente transformar essa sensação, esse sentimento de que carrega algum sintoma de alguma doença, transformar isso numa definição, num conceito a respeito de saúde ou de doença. Fica muito mais difícil. A Organização Mundial de Saúde, ela, juntamente com vários profissionais, traçou um conceito sobre o que seria saúde. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas uma mera ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, para a Organização Mundial de Saúde, isso seria o que é saúde. Alguém teria saúde se ele estiver participando de um estado completo de bem-estar físico, mental e social, além de não ter nenhuma doença ou enfermidade. Ou seja, praticamente ninguém é saudável. Porque, só pegando pelo lado social, quem é que se sente seguro andando nas ruas? Quem se sente socialmente seguro em todos os lugares, em todas as situações? Só pegando pelo aspecto social, a gente já vê que a grande maioria das pessoas
num altíssimo percentual, já não tem a saúde social, já não tem esse bem-estar social completo. E se a gente for estender pelos outros aspectos, então a gente vai ver que praticamente ninguém no nosso planeta é realmente saudável, realmente carrega consigo uma saúde, que a Organização Mundial de Saúde chama de saúde. Lógico, isso é um conceito de uma organização. Isso é uma forma de identificar esse estado. Esse conceito, inclusive, é muito questionado por diversos profissionais de várias áreas da saúde. Não é um conceito que é aceito por todos os profissionais da saúde, que pode até ser utilizado, mas não é aceito assim tão facilmente. Até porque aquilo que nós chamamos de saúde ou de doença reflete muito a cultura de um povo, reflete muito um momento. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela não teve sempre esse mesmo conceito. Esse conceito já foi ampliado. Antes o conceito era outro, mas que foi se modificando a partir das modificações que vão ocorrendo nas diversas culturas. As novidades, os novos conhecimentos que vão surgindo, vão fazendo com que os conceitos sobre saúde e doença vão também se modificando. Então, coisas que antigamente eram chamadas de doença, hoje já não são mais chamadas de doença. Talvez algo que hoje nós não identifiquemos como sendo uma doença, talvez daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, seja incluído dentro da classificação de uma determinada doença. Então, esse conceito, ele muda dependendo do povo, dependendo da época, dependendo da cultura. Esse é um conceito de uma organização que lida com saúde e que tentou generalizar para todas as culturas mundiais um conceito único daquilo que poderia ser chamado de saúde. A doutrina espírita, ela também tem o seu conceito. Se nós pegarmos as obras de Allan Kardec, nós não vamos lá em nenhum momento encontrar uma definição sobre o que é saúde, sobre o que é doença. Mas nós podemos, entendendo o propósito espírita, entendendo o que a doutrina espírita nos ensina, nos coloca, dali podemos extrair uma determinada conceituação. Então, nós preferimos colocar e entender, baseados na doutrina espírita, que a saúde seria não um estado, mas um processo. Um processo de busca constante por um equilíbrio em todos os sentidos, incluindo o sentido espiritual, o sentido moral também. Apesar de que as noções de moral, elas também se modificam a partir das diversas culturas e nas diversas épocas. Nós estamos aqui falando da moral, daquela que é proveniente das leis divinas, que é uma moral que independe de época, independe de cultura, independe de povo. Uma moral que é baseada no bem que eu devo fazer às outras pessoas. Aquela moral que está implícita na consciência de cada um. E daí nós podemos inferir o que seja essa moral, baseado principalmente no conceito de moral do Evangelho de Jesus, onde nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é um conceito de moral que não se modifica em época nenhuma. Eu posso modificar a minha maneira de entender o que é fazer o bem ao próximo, mas um conceito de moral onde eu devo amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo, desde que eu consiga medir o que é que eu realmente gosto, o que é que me faz bem, o que é que realmente me traz felicidade e bem-estar, isso eu passar para as outras pessoas. Seria o conceito da caridade. Podemos fazer o bem ao próximo de maneira irrestrita. E nesse processo de busca, de uma constante busca pelo equilíbrio, nesse processo de buscar estar cada vez melhor comigo mesmo e com o meu semelhante, isso nós podemos entender como sendo um processo através da saúde. No processo onde eu vou buscar desenvolver em mim a saúde. Nós vamos entender que nós somos espírito, perispírito e corpo físico.
O conceito da OMS é um conceito baseado na noção materialista da vida. O paradigma materialista, que é o paradigma que ainda reina na nossa sociedade e que direciona e que define todos os conceitos, em todos os lugares. O pensamento espiritualista na humanidade, ele ainda não tem uma força tal que possa dirigir as instituições sociais. Quando eu me refiro a instituições sociais, eu estou me referindo a todas elas. A saúde é uma instituição social. A pedagogia é uma instituição social. A medicina é uma instituição social. E por aí adiante. Então, nós entendemos que nós vamos estar sempre num processo de busca pela saúde. Muitas vezes a gente se esquece desse aspecto. A gente se esquece de buscar o nosso bem-estar. Mas as próprias leis da vida acabam proporcionando uma oportunidade para esse despertar. Pela própria lei de causa e efeito, de ação e reação, o que nós fazemos acaba nos trazendo consequências. E através dessas consequências elaboramos um despertar dentro de nós para nós continuarmos nesse processo de busca pela saúde e pelo nosso bem-estar. Muitas vezes nos desligamos de todos os aspectos relacionados a uma saúde nossa. Como, por exemplo, muitas vezes a gente vive num corre-corre tão intenso que o nosso corpo físico, aqui nem colocando na situação o perispírito ou espírito, pegando apenas o corpo físico, ele nos dá sinais. Ele nos transmite sinais se nós estamos bem ou se não. No entanto, muitas vezes no corre-corre do dia a dia, no afã de produzir mais, cada vez mais, muitas vezes no afã de ganhar cada vez mais, financeiramente falando, a gente não presta atenção nesses sinais. Até que o sinal é mais forte e que faz e nos obriga a sair daquela situação para podermos realmente despertar para o benefício, para o esforço que nós temos que empreender com relação ao próprio bem-estar, ao nosso próprio equilíbrio. E isso em todos os setores, socialmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Com relação às nossas emoções, então, nós temos um controle ainda muito pequeno das nossas emoções. Por isso que o estresse é uma grande marca da cultura atual. E isso em grande parte do nosso globo terrestre. O estresse, a ansiedade, os altos níveis de descontrole emocional, eles estão na causa primária de grande parte das doenças mais graves que assolam o nosso planeta. Isso porque nós ainda não conseguimos desenvolver em nós um eficiente controle das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas não são raciocináveis. Elas são uma reação aos acontecimentos da vida. As coisas acontecem e a gente reage emocionalmente. E quando se apercebe, a gente já está em descontrole. Se a gente está andando na rua e alguém esbarra conosco sem querer, a gente reage emocionalmente. Cada um à sua maneira. Uns de uma maneira mais serena, outros de uma maneira mais agressiva, outros de uma maneira mais impaciente. Cada um reage emocionalmente. Quando vê, já está sentindo aquela emoção. O ser humano desenvolveu a razão de uma época bem mais recente. As emoções fazem parte do ser humano desde remotas eras. Porque fazem parte de um mecanismo natural da própria preservação da vida. Que as emoções, elas servem para nos preparar para determinadas situações, onde nós vamos agir de uma certa forma, onde nós vamos nos preparar para enfrentar o perigo, ou nós vamos fugir do perigo, ou então nós vamos simplesmente paralisar diante da situação. Os animais, eles agem dessa mesma maneira, ou melhor, eles reagem da mesma forma que nós.
Se a gente está andando, por exemplo, em uma rua escura, à noite, sozinho, quando a gente olha lá para frente, vem uma pessoa, tem alguém vindo de lá para cá. Isso vai nos causar uma reação emocional. Aquela imagem vai nos remeter a alguma coisa que a gente já viu na televisão, ou que a gente já vivenciou, ou que alguém próximo a nós vivenciou e nos contou a experiência. E aquelas experiências que estão ali na nossa memória, experiências nossas ou de outras pessoas que a gente tomou conhecimento, acaba gerando naquele momento uma reação que a gente não tem nem tempo de pensar. E aí as pernas começam a tremer, a pele fica mais pálida, e a gente está agora se preparando automaticamente, nosso organismo vai estar ali produzindo substâncias para nos preparar. Ou a gente vai dar meia volta e vai fugir, ou a gente vai se preparar e vai enfrentar e vai encarar um suposto perigo que está vindo de lá para cá. Ou então a gente vai paralisar de medo e não vai conseguir dar um passo sequer. É uma reação emocional, não é raciocinada. Porém, o ser humano de uma época mais recente para cá foi desenvolvendo, nós espíritos fomos desenvolvendo a razão. E o desenvolvimento da razão em nós, como espíritos, foi deflagrando uma reação em cadeia e foi transformando e aperfeiçoando nossos corpos, desenvolvendo em nossos cérebros áreas, no nosso encéfalo, que são responsáveis por expressar essa razão desenvolvida no espírito, através das experiências que a gente foi tendo, através do nosso progresso espiritual. E em um determinado momento, nós chegamos no momento atual, então, a gente tem uma razão desenvolvida, mas ainda não aprendemos a controlar as emoções pela via da razão. Elas ainda continuam sendo uma reação automática às diversas coisas que nos acontecem. Se a gente conseguir, naquele momento ali na rua escura, parar um pouquinho para fazer uso da razão, a gente vai conseguir racionalizar um pouco aquela situação e pensar, será que realmente aquela pessoa que está vindo ali é um ladrão? Será que vai me assaltar? Será que vai querer me fazer algum mal? Será que ela não está pensando a mesma coisa que eu? Será que ela não está tendo a mesma reação? Então a gente pode racionalizar no momento, se a emoção deixar, se não for tão forte assim que a gente consiga atuar através de uma razão para tentarmos nos controlar. E nessa falta de controle racional das nossas emoções, a humanidade vem desenvolvendo altos níveis de estresse. Não só pela falta do uso da razão no controle da emoção, mas também porque nós criamos uma sociedade com aspectos altamente estressantes. Mas mesmo assim, a sociedade ela pode ser estressante, mas nós não precisamos aderir a esse estresse. Nós podemos viver nessa mesma sociedade, porém, o estresse é nosso, nós podemos controlar. Não temos como modificar a nossa sociedade nem a pequeno nem a médio prazo. Talvez somente a longo prazo a gente consiga transformar essa sociedade que nós mesmos criamos e que continuamos alimentando. Mesmo nós espíritas, continuamos alimentando uma sociedade altamente estressante. Mas nós não precisamos viver com estresse dentro dela. Sabemos o quanto o trânsito é estressante, mas nós não precisamos nos estressar com ele. Sabemos o quanto a batalha do dia a dia é estressante, mas nós não precisamos viver como se estivéssemos batalhando, como se estivéssemos numa guerra. Nós podemos controlar esse estresse dentro de nós, para podermos desenvolver mais saúde, mais bem-estar. O estresse hoje ele está na base de várias doenças sérias, como doenças gástricas, doenças hepáticas, doenças cardíacas, cânceres.
É por isso que nós, magnetizadores, encontramos uma grande variedade de doenças, um determinado centro de força, que na maioria delas está congestionado, está descompensado. Qual é esse centro de força? O esplênico. Porque ele é responsável em alto grau pelas nossas emoções, ele sente o impacto das nossas emoções. Ele coordena determinados órgãos físicos que têm um grande impacto nas nossas emoções, na filtragem das nossas emoções. Ele tem uma grande responsabilidade na energização do nosso corpo físico, mais do que os outros centros de força. E ele sofre altamente com o impacto do estresse e da ansiedade no nosso dia a dia. A ansiedade, o estresse faz parte de qualquer ser vivo que tenha uma certa autonomia. O estresse, a ansiedade faz parte de qualquer ser humano e não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque nos deixa alertas e preparados. Porém, o ruim é quando sai do controle. Porque imaginemos que nós precisamos de uma adrenalina, por exemplo. Precisamos em determinados momentos. Se a gente está dirigindo no trânsito, a gente não pode estar 100% zen. Correria o risco de bater o carro. Precisa de uma certa cota de adrenalina para estarmos mais atentos. Porém, depois que a gente larga o volante, isso volta aos níveis normais. Mas imaginemos uma pessoa que está constantemente produzindo essa substância e outras. E aí começam a se tornar tóxicas por causa do alto nível de produção, de atuação dessa substância no organismo. E aí a gente começa a descompensar. Então, como nós podemos ter saúde? Podemos trazer para nós a responsabilidade de buscar desenvolver a saúde e o bem-estar dentro de nós mesmos. É uma responsabilidade individual, apesar de que, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade coletiva, porque nós precisamos realmente transformar a sociedade para que ela, transformada, possa ser um elemento compensador e não o contrário. Podemos aderir a esse processo de transformação interior, e aí nós não vamos colocar apenas a transformação moral, eu falei transformação interior, que engloba a transformação de nós como sendo espírito, perispírito e corpo físico. Imaginemos um ser humano que se transformou moralmente, completamente, mas é um ser humano que se alimenta com altas taxas de gordura na alimentação, grandes cotas de açúcar na sua alimentação, que continua a ingerir bebida alcoólica e outras drogas, mas é um indivíduo que tem uma alta transformação moral, vai continuar doente. Uma certa vez um amigo me mandou um e-mail questionando as atividades do magnetismo, porque ele dizia assim, foi um e-mail bastante gentil, onde ele explicava o seu ponto de vista. Estou falando sério, foi realmente um e-mail bastante gentil. Algumas pessoas riram, mas foi isso mesmo que eu quis dizer. Foi muito bom trocar as ideias com esse companheiro, que eu não conheço pessoalmente. Quer dizer, acho que não conheço pessoalmente, porque às vezes a gente se encontra com tanta gente, acaba não decorando os nomes de todos. Mas ele colocava ali o seu pensamento a respeito do magnetismo, onde ele dizia, onde ele valorizava a questão da transformação moral que nós espíritas devemos empreender nos centros espíritas. Concordo plenamente. Mas nós não somos somente espírito. Somos espírito, perispírito e corpo. Precisamos tratar os três. A doença ela pode ser um sintoma, inclusive. Aquilo que nós vamos chamar de doenças físicas, doenças orgânicas, que aparecem nos exames laboratoriais, são também sintomas, mas não apenas sintoma. Porque, contrariamente ao que
Muitos dizem que todas as doenças começam no espírito. Há doenças que começam no corpo físico também, portanto não seriam sintomas. Uma pessoa que bebe muito, faz o uso da bebida alcoólica em larga escala, desenvolve uma doença hepática. Qual é a causa da doença, se não é a bebida? Se ele fizer a transformação do seu espírito, a doença hepática vai desaparecer? Não, a não ser que ele pare de beber. Porque a causa é a bebida. O indivíduo que fuma e desenvolve um câncer no pulmão, qual a causa da doença, senão o cigarro? Enquanto ele não parar de fumar, ele não vai reabilitar o seu pulmão. Ele pode ser uma pessoa extremamente caridosa, extremamente humilde, fraterna, paciente, mas se continuar fumando, vai continuar desenvolvendo esse câncer no seu pulmão. Porque a causa ali é o cigarro. Não estou aqui questionando os motivos por que ele fuma, por que ele bebe. Aí é uma questão do espírito. Eu estou falando da causa direta da doença, que tem uma causa na substância que o indivíduo faz uso. Precisamos transformar os nossos hábitos em todos os âmbitos. Do espírito, do perispírito e do corpo físico. A doença ela vai ser um sintoma, que estou falando da doença orgânica, vai ser um sintoma quando ela vai ter uma causa, um descontrole, um desequilíbrio do espírito. E aí às vezes se diz assim, essa doença é kármica, portanto não tem como curar. Então ele vai ficar eternamente com a doença? Não existe isso. Essa doença em algum momento vai ter que desaparecer. Em algum momento vai satisfazer aquela necessidade de reparação, de reabilitação daquele espírito. Se algo no seu interior gerou uma doença nesta encarnação, e se a causa dessa doença está numa vida passada, não importa, em algum momento ele vai se curar. Seja nesta encarnação, numa próxima encarnação, seja no mundo espiritual, em algum momento esta doença vai se curar. E por que não pode ser na vida atual? Vai ser aonde então? Pessoas muitas vezes levam em consideração e justificam que uma doença que eu não consigo tratar, eu não consigo curar, ou a medicina ainda não tem os meios suficientes para curar esta doença, e a gente justifica, é porque é uma doença kármica. O que é uma doença kármica, meu Deus do céu? Eu entendo quando as pessoas falam isso, que seja uma doença que tem a sua origem numa vida anterior. Que importa quando começou? Em algum momento ela vai ter que desaparecer. Significa que porque ela começou numa vida passada, ela tem que durar toda essa existência, até o último dia de vida do indivíduo? Essa doença que teve seu início na vida anterior, ela não pode ter a duração de 10 anos apenas, porque tem que ser toda a existência da pessoa. Não pode durar 10 anos, 20, 30, que seja a vida inteira, mas numa próxima ela não poderá se curar. E o magnetismo, ele pode sim atuar. Não só o magnetismo, aqui estamos falando saúde e doença de uma forma geral. O magnetismo, as demais terapias espíritas, podem sim atuar nesses casos também, promover a cura, até porque a gente não sabe até onde o indivíduo deve carregar aquela doença. Mas ele matou alguém com um tiro no peito. Por isso que agora, nessa encarnação, ele nasceu com uma doença cardíaca. Até quando está escrito que essa doença deve durar? 10 anos, 50, 80? Quantos anos deve durar? Isso não depende também do esforço que o indivíduo faça na sua própria reabilitação espiritual? Tem que necessariamente durar até o último dia de vida? Não acreditamos dessa maneira, porque nós não encontramos lógica para interpretar dessa forma.
No espírito estão sediados pensamentos, sentimentos e vontade. O espírito pensa, é o espírito que tem sentimentos, é o espírito que tem vontade de agir. No perispírito estão sediadas as emoções. Há uma diferença, às vezes se usa sentimentos e emoções como se fosse uma coisa só, mas emoções geralmente são mudanças de humor, diferente de sentimento, que não é passageiro. O amor é um sentimento, a felicidade é um sentimento, a alegria é uma emoção, porque ela vem e passa. No momento eu estou alegre, no outro momento meu humor muda, eu estou com raiva, eu estou triste. As emoções, elas nascem, têm a sua origem no perispírito. Daí porque o indivíduo toma lá um ansiolítico e o nível de ansiedade baixa, ele fica tranquilo. É uma substância química que vai agir a nível de corpo físico, porém consegue ainda interferir naquelas dimensões mais densas do perispírito, agindo nas origens lá das emoções, nos deixando mais tranquilos. O remédio passa o efeito, volta tudo de novo. Porque nós estamos apenas lidando com paliativos. Não estamos efetivamente tratando as emoções, mas modificando a configuração na nossa estrutura física com relação aos quantitativos dessas substâncias. Mas não estamos agindo para transformar as emoções ou ensinar os indivíduos a serem emocionalmente mais saudáveis. Deveria haver nas escolas programas desde a infância, ensinando-nos a sermos mais felizes, ensinando-nos a lidar com as emoções. A medicina sabe, porque há comprovações científicas a respeito da influência da ansiedade e do estresse em larga escala nas mais diversas doenças. Porém, não se leva muito isso em conta quando se vai exercer algum tratamento em alguém. Poderíamos ser ensinados a sermos felizes, a lidar melhor com as situações da vida. E no corpo físico nós temos sensações, a sensação do frio, a sensação do calor e assim por diante. Então o espírito pensa e sente, o perispírito tem emoções e o corpo tem sensações. E essa configuração tem uma grande interferência no bem-estar, na saúde ou na doença que a gente carregue. Porque se o espírito ele tem pensamentos e sentimentos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, vai definir grande parte de todo o resto numa reação em cadeia. Muitas vezes se fala assim que para a nossa transformação moral, nós precisamos mudar os nossos sentimentos. Porém, isso não está certo. Que nós devemos mudar primeiramente os nossos pensamentos. Não tem como mudar aquilo que a gente sente se a gente não mudar primeiro aquilo que a gente pensa. Os sentimentos são consequência daquilo que nós pensamos. Nós só conseguimos sentir amor por alguém até o limite daquilo que nós pensamos a respeito. Se a gente vê uma notícia na televisão, fulano que matou não sei quantas pessoas, qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente com relação àquele indivíduo? Nós espíritas devemos ter os melhores pensamentos. Acredito que todo mundo aqui vai pensar assim: ali é um sofredor, é alguém precisando de ajuda, vou orar por ele, porque é alguém muito necessitado, que está gerando para si uma alta carga de sofrimento futuro. Eu sei que todos nós espíritas pensamos dessa maneira. E isso nos leva a um sentimento de amor por aquela pessoa, de amor, de piedade, de fraternidade, de solidariedade com aquele indivíduo, que vai nos levar a uma ação, que é fazer uso da nossa vontade
orando por ele. Mais do que orando pelas vítimas dele. Porque nós sabemos que as vítimas dele, na verdade, não são vítimas propriamente. Na realidade, elas estão reabilitando o seu próprio espírito, enquanto que ele está se comprometendo em larga escala com o seu futuro. Então, nosso pensamento com relação a esse indivíduo vai determinar o que a gente vai sentir por ele. Porém, se a gente agir como se nós não fôssemos espíritas, achando que aquela pessoa é um desgraçado, que merece morrer, que a prisão perpétua para ele é pouco, que ele merece morrer. Isso vai determinar o que a gente vai sentir por ele. A gente vai sentir raiva. A gente vai sentir desprezo. E isso não vai gerar em nós a vontade de orar por ele, mas de orar apenas pelas vítimas dele. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar sobre nós, sobre os outros, sobre a própria vida. Às vezes a gente percebe que no Espiritismo se fala muito de amor. Ótimo. Mas na minha opinião particular, a gente fala de amor da maneira errada. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, muitos dizem, é um livro que fala ao coração. Correto? Não é. É o livro que fala à razão. Porque tudo que a gente lê ali, que Allan Kardec escreveu, ele justifica. Por que nós devemos amar? Por que é bom perdoar? Para que serve a gente ser mais humilde? Para que serve? O que vai me trazer de bom se eu perdoar alguém? Kardec justifica racionalmente todos os sentimentos que ele detalha no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é um livro que vai falar a razão, porque toda a doutrina espírita ela fala a razão. E penso que muitas vezes a gente fala de amor, de caridade, de perdão, que é maravilhoso, mas a gente fala de uma maneira muito superficial. Perdoe a expressão da palavra, de uma maneira piegas, que não deveria existir no Espiritismo. Precisamos ensinar as pessoas por que elas devem amar uns aos outros. Como nós devemos encarar as outras pessoas, aquelas que pensam como nós, aquelas que pensam diferente de nós, aquelas que agem de uma maneira contrária às regras da sociedade, às regras da moral cristã. Então a gente se pega muitas vezes, pegando o exemplo aí do ódio e do perdão, a gente se pega com raiva de alguém e a gente fica fazendo força para perdoar. Eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E quando eu digo que eu preciso perdoar, eu estou tomando perdão como uma obrigação e não como uma necessidade íntima, como algo que vai me fazer bem, mas como uma obrigação para satisfazer a um conjunto de leis, a um conjunto de regras dentro daquilo que eu participo, que é o Espiritismo, porque o Espiritismo diz que eu tenho que perdoar. Eu tomo então o perdão como uma obrigação, eu tenho que perdoar. E a gente vai tentando fazer tanta força para perdoar, que acaba não perdoando. Por quê? Porque o método está errado. Eu não vou conseguir perdoar fazendo força. Repetindo para mim que eu preciso perdoar, não vou conseguir. E o que é que vai acontecer? O ódio, a raiva, elas vão sendo jogadas para debaixo do tapete, onde eu não consigo mais ver. E aí eu me sinto satisfeito, porque eu acho que eu já perdoei, apenas porque eu não estou mais enxergando aquela raiva que ainda existe, que ainda está guardada dentro de mim. Mas, a partir do momento em que nós começamos a pegar os princípios espíritas, começamos a entendê-los e compreender o porquê do perdão, o porquê do amor, o porquê da caridade, nós vamos modificar a nossa visão de mundo, o nosso ponto de vista. Uma leitura que eu gosto muito de ler,
um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. O ponto de vista com o qual nós encaramos as coisas da vida. Se nós encararmos as situações da vida de uma maneira mais elevada, de um ponto de vista espiritual, nós vamos então encarar as dificuldades, não mais como dificuldades, mas como desafios que a vida nos traz e que vão ser bem aceitos, porque nós compreenderemos que eles fazem parte da nossa necessidade de crescimento espiritual. Podemos compreender o porquê das coisas, está lá no Evangelho, não me recordo em que parte. Acredite em Deus, mas saiba por que você acredita. Acredite na reencarnação, mas saiba por que você acredita na reencarnação. Quando tivermos um tempo, quando a correria da vida nos der uma tréguazinha, reflitamos profundamente. Será que eu acredito na reencarnação? Não precisa responder para ninguém, mas faça essa pergunta e reflita profundamente, com sinceridade para consigo mesmo, com profunda honestidade. Eu acredito na reencarnação? Eu acredito que eu sou um espírito? Às vezes a gente se pega algum espírito dizendo assim, o pai desencarnou, aí ele diz assim, eu perdi meu pai. Se você acha que você perdeu o seu pai, você não acredita que você é um espírito, você não acredita na vida espiritual, você não acredita na reencarnação. Tem um teste que é infalível para ver o quanto que a gente realmente acredita que nós somos um espírito. Você tem medo da morte? Aquele que realmente acredita que é um espírito, jamais vai ter medo da morte. Como ter medo da morte se ele sabe, não estou dizendo que ele acredita, ele sabe que ele é um espírito, que ele não vai se acabar, que vai acabar apenas o corpo, mas que ele sabe, ele tem a certeza, a convicção de que ele vai permanecer vivo do outro lado. Como que ele vai temer a morte se ele sabe que está indo para um lugar muito melhor, por uma situação muito melhor do que essa aqui? Como que ele vai ter medo da morte? Muitos de nós espíritas ainda temos medo da morte, porque ainda não temos a certeza de que somos seres espirituais. Quando tivermos, tudo mais se modifica ao seu redor e dentro de si mesmo. O ódio perde completamente a razão de existir. O egoísmo perde a razão de existir. Mas vejamos bem, para que eu vou perder meu tempo ajudando alguém se daqui a pouco a minha vida acaba? Para que eu vou fazer isso? Para ganhar o quê? Mas se eu sou um espírito, isso tem tudo a ver. Se eu sei que eu sou um espírito, ajudar o outro é bom para mim. Porque dessa maneira, quanto mais eu ajudo o outro e ajudo com quanto mais sinceridade for, mais eu cresço, mais eu adquiro saúde. Mas, se eu não acredito na vida após a morte, para que eu vou gastar meu tempo, minha energia, até minha saúde, dispensando auxílio para outras pessoas ao invés de cuidar de mim mesmo? Então, a única coisa que justifica a caridade, o perdão, o amor ao próximo, o desenvolvimento de todas as nossas virtudes, de todos os bons sentimentos, é o fato de que nós somos espíritos. E a recompensa virá depois da morte, diante de tudo aquilo que nós fizermos aqui no plano material. Busquemos o conhecimento espírita de uma forma racional. Buscamos entender o porquê das coisas, para que os nossos sentimentos se desenvolvam a partir de uma mudança da nossa maneira de pensar. Fazendo isso, nós vamos ter emoções melhores e energias melhores. As nossas emoções, elas são consequência
dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. A qualidade das nossas energias, em grande parte, depende do que nós alimentamos na nossa mente e no nosso dia a dia. O que nós somos como espíritos? O que pensamos, o que sentimos? E devemos desenvolver, na busca da saúde, bons hábitos alimentares, cuidar das nossas horas de sono e descanso, desenvolver um método melhor de respiração, porque a nossa respiração é um condutor de energias para o nosso interior, para o nosso corpo físico. Vamos dar ao nosso corpo físico os exercícios, a movimentação que esse corpo pede, que esse corpo necessita. Então vamos cuidar dos três. Vamos cuidar da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de reagir emocionalmente. Cuidar das nossas energias, que tanto dependem do que está acima, no espírito, como depende da qualidade do que está abaixo, no corpo físico. Qualidade das nossas energias vitais, nós que somos magnetizadores, depende de tudo que nós alimentamos em termos de espírito, mas também de tudo que nós fazemos uso, que desenvolvemos através do nosso corpo físico. Portanto, se nós somos os três em um, vamos cuidar da saúde dos três e não apenas de um só. Se fosse suficiente para a gente ter saúde, a gente desenvolver a boa moral, a gente não precisaria se preocupar com a gordura da alimentação, não precisaria se preocupar com o sal no alimento. Desde o momento que isso afeta nosso corpo, afeta a nossa saúde. E olha só, nós dividimos aí os três de uma forma didática, porém, os três interagem continuamente, reagem um sobre o outro a todo instante. Aquilo que nós comemos, de alguma maneira, se reflete no perispírito, como também vai se refletir no espírito. A qualidade das nossas energias vitais, isso vai se refletir naquilo que ocorre a nível do nosso corpo físico, como vai se refletir também no nosso perispírito, já que essas energias são muitas vezes o veículo de comunicação entre os dois. Assim também, tudo aquilo que pensamos e sentimos reage sobre a saúde e sobre o equilíbrio tanto do corpo quanto do perispírito. E isso é o que vai determinar se nós temos saúde ou doença, num sentido espiritual, psíquico, emocional, social e físico. Na Revista Espírita, Kardec publicou um artigo do Espírito, que era o Dr. Morel Lavallee. Ele diz assim: se, pois, temos três princípios frente a frente, e aí ele está se referindo a espírito, perispírito e corpo, esses três princípios devem reagir um sobre o outro e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Está aí a chave para a gente entender tudo o que se refere à saúde e doença. Precisa haver uma harmonia perfeita entre espírito, perispírito e corpo. Desde que um só deles, dois ou os três, se descompense por algum motivo, de alguma forma, já vamos estar comprometendo essa harmonia perfeita, já vai haver uma discordância parcial entre eles três. Já não há essa harmonia necessária para um trânsito de energias, um trânsito existente entre eles três. Imaginemos que eu estou aqui falando para vocês, eu estou vendo cada um de vocês, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, ou seja, vocês estão captando informações através dos sentidos físicos. Estas informações, elas vão chegar até o perispírito, através das energias que transitam entre os três. Estas informações, elas devem transitar através do perispírito. Chegando aí, elas vão suscitar determinadas emoções.
elas podem suscitar uma determinada alegria, uma determinada tristeza, dependendo de cada um, dependendo como essa informação lhe toque, como essa informação suscita o despertar de outras informações que a gente já tem guardado na memória, fazendo com que surjam determinadas emoções quando as informações tocam o perispírito. E daí, logicamente, essas informações chegam ao espírito, enriquecendo, aumentando o nosso cabedal de conhecimentos, alimentando os pensamentos do espírito, gerando, talvez sim, talvez não, determinadas transformações a nível de pensamento do espírito, que vão determinar também modificações a nível de sentimentos. E esses sentimentos modificados também vão modificar emoções, trazer uma nova caracterização para as energias vitais do ser, que também vão se refletir a nível de corpo físico, porque elas vão inundar o corpo físico, gerando mais saúde, gerando doença, gerando descompensação, gerando desconforto, a depender de como cada um receba e trabalhe e elabore essas informações. E isso vai ocorrer em todas as situações da vida e, logicamente, o trânsito dessas informações, dessas energias, do corpo para o espírito e vice-versa, logicamente que isso se dá de uma forma extremamente rápida, extremamente acelerada. E aí nós temos esse cidadão aí, uma figura extremamente bonita, que ele está com tanta raiva, que a raiva se materializou em forma de fumaça que sai pelos ouvidos dele, né? É como a gente diz assim, ele está fumaçando de raiva. Esse aí está literalmente fumaçando de raiva. Né? Alguém pisou no calo dele. Esse cidadão estava no seu ambiente de trabalho, alguém lhe falou alguma coisa, e essa alguma coisa que ele recebeu, junto às demais coisas que ele já tem guardado na sua memória, gerou uma determinada interpretação. Ele achou que a pessoa estava falando mal dele. Olha só, a interpretação é a nível de pensamento, é o espiritismo que vai ter essa racionalização, que dá essa interpretação. Essa interpretação de que alguém está falando mal dele gerou um sentimento de raiva, gerou um ódio, melhor dizendo. Gerou um ódio, pela expressão dele aí, a raiva é pouco, gerou ódio, que é um sentimento. Esse ódio fez com que ele reagisse emocionalmente com uma raiva. A raiva é uma emoção, é uma alteração de humor. Essa raiva, essas energias nascidas do seu pensamento, do seu sentimento de ódio, ao chegar ao perispírito, gerando a emoção da raiva, também gera uma transformação, uma modificação ao nível das suas energias. E essas energias vão alimentar o seu corpo físico, gerando talvez um problema. Se ele mantiver-se nesse ritmo, nessa atitude, isso vai poder gerar uma doença mais grave ou uma doença menos grave, dependendo da forma como ele venha a reelaborar esse pensamento. Ele pode ter, de repente, um insight e modificar a sua maneira de pensar. Ele pode receber outras informações, ou ele mesmo, sendo espírita, ele pegar o conhecimento espírita e começar a dar uma nova interpretação àquilo que ele ouviu. E dessa maneira ele vai gerar novos sentimentos, novas emoções, novas transformações energéticas que também novamente vão inundar seus órgãos físicos, desfazendo talvez um processo futuro de adoecimento para que ele mantenha-se num estado saudável. Da mesma forma, uma atitude caridosa faz a mesma coisa. O processo é o mesmo, porém, num outro nível de qualidade. Se eu encontro alguém na rua com fome, aquela informação que eu recebo visual passa através do meu perispírito, chega ao meu espírito a nível de informação do pensamento,
gerando aí uma interpretação, que aí cada um pode interpretar a sua maneira, que nada, ele está fingindo para ganhar dinheiro, não quer trabalhar. Ou então podemos interpretar, é alguém que está precisando da minha ajuda. E essa interpretação positiva gera um sentimento de amor. E esse sentimento vai gerar uma emoção, um desejo de realmente ajudar aquela pessoa, de chegar àquela pessoa. A emoção que vai se desenvolver naquele momento, que vai trazer uma sensação agradável de bem-estar naquele momento. Que vai gerar energias compensatórias, energias equilibradas, que ao chegar aos órgãos físicos vão gerar saúde e não doença. É a força do pensamento positivo, é a força do sentimento positivo. Da mesma maneira, quando nós pensamos de uma forma negativa com relação a qualquer coisa, tem pessoas que são extremamente pessimistas. Um copo que está meio com água, para aquele que é pessimista, é um copo meio vazio. Para o que é otimista, é um copo meio cheio. Tem gente que só enxerga problema em tudo o que acontece. Tem outros que são otimistas, todas as situações, conseguem dar uma interpretação mais positiva. E com isso, logicamente, ele vai gerando para si mesmo mais saúde, desde que esse pensamento mais positivo seja realmente sincero. Porque às vezes nós conseguimos enganar até a nós mesmos. Achamos às vezes que estamos pensando positivamente, que estamos sendo resignados, e às vezes por dentro a gente está igual uma bomba prestes a explodir. E às vezes a gente não percebe isso. Numa outra situação que nos ocorre no dia a dia, que não tem nada a ver com aquela situação anterior, às vezes a gente explode desproporcionalmente, às vezes sem motivo nenhum. Por que diante daquilo eu explodi? Porque alguma coisa anteriormente eu guardei, não transformei, não interpretei realmente positivamente, achei que estava agindo com positividade, na verdade eu estava apenas me enganando quanto a isso, e guardei, joguei para debaixo do tapete. Já encontrei diversas pessoas, às vezes nós que somos magnetizadores, que lidamos com o sofrimento das pessoas, com as mais diversas situações de problemas, de dificuldades de saúde. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, eu pensava que a gente tinha que esquecer os problemas. Problemas não são para ser esquecidos, são para ser resolvidos. Eles precisam deixar de ser problema. Você esquece um problema, ele continua sendo um problema, esquecido, mas um problema. Ele precisa ser resolvido porque ele vai ficar ali dentro feito um tumor. E em algum momento ele vai chegar à superfície. Em algum momento ele vai eclodir como uma doença qualquer, como um mal-estar qualquer, seja físico, seja emocional, seja psicológico, seja de que tipo for. Problemas precisam ser resolvidos e não jogados para debaixo do tapete. Tem pessoas que às vezes se afastam da casa espírita porque tiveram certos problemas ali dentro com certas pessoas e vão embora. Vão embora e levam consigo os problemas e deixam outros problemas dentro da casa que ficou. Se eu não quero mais ficar ali, se eu não me sinto mais à vontade naquela casa, eu vou embora, mas antes resolva os problemas, resolva as dificuldades. Nós sabemos quantas casas espíritas no Brasil, isso faz parte da história do movimento espírita brasileiro, a multiplicação do espiritismo no nosso território, devido muitas e muitas vezes aos conflitos nas casas espíritas. Pessoas que entram em conflito e acabam saindo daquela instituição e fundam outra. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer novamente, agora relacionado às ideias do magnetismo. Pessoas estão sendo
quase que obrigadas a deixar as suas casas espíritas, porque certas casas espíritas não conseguem ler Allan Kardec e entender a importância que ele deu ao magnetismo. E aí são muitas vezes obrigados a deixar a instituição e fundar outra, para que se possa ali reviver o espiritismo como ele nunca deveria ter deixado de ser. Então nós estamos no momento vendo novamente esse fato histórico que era do passado voltar a acontecer agora aqui no presente. Na cidade de Aracaju, talvez 1 mês e meio, 2 meses atrás, talvez, uma casa espírita que não foi a nossa, que nós participamos, o grupo de magnetismo foi extinto. Os trabalhadores chegaram na instituição na hora do trabalho, o trabalho não existia mais. A direção da casa tinha abolido o trabalho, ele não existia. Eles não saíram para fundar outra instituição, mas o trabalho deixou de existir. E ainda disseram assim, me contaram que a dirigente da instituição chegou e disse assim: se quiserem trabalhar com magnetismo, abram um consultório ou vão lá para o Instituto Espírita Paulo de Tarso. Que serão muito bem-vindos se realmente forem para lá. Que lá nós fazemos questão de estudar Allan Kardec, de estudar a doutrina espírita, para que nós possamos realmente compreender o que é que ele falou a respeito de magnetismo. O que eu penso que nós fazemos de maneira diferente é apenas buscar utilizar o passe de uma maneira mais racional. Buscar compreender melhor o que é um passe, como ele funciona, para ajudarmos melhor as pessoas que necessitam. Porque muitas vezes a gente faz assim, vamos aplicar um passe, vai ser dessa maneira, vai durar 2 minutos, vai durar 3 minutos e pronto. É como se o doente ele não tivesse importância nenhuma. Eu vou apenas ficar com a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo algo por alguém, porém, não está dando o resultado necessário. E se alguém não se curou, se não teve resultado nenhum, eu digo, é porque é uma doença kármica, ou então é porque aquela pessoa não tem merecimento para se curar. Precisamos retornar às bases urgentemente. Precisamos voltar a estudar Allan Kardec, encaixotar, botar dentro de caixas todos os demais livros da doutrina espírita, estudar Allan Kardec e a partir daí sim a gente começar a tirar as outras obras do Espiritismo de dentro da caixa para estudar, para analisar. Nós precisamos, nos nossos grupos de estudo, nas palestras públicas, criarmos espíritas conscientes, espíritas capazes de analisar, espíritas capazes de ler qualquer obra, espírita ou não espírita, e tirar suas próprias conclusões, para não continuarmos dizendo, isto é assim porque fulano de tal escreveu e está em tal obra. Isso não é espiritismo. Se o espiritismo é uma ciência, nós temos que fazer uso da razão. Nós temos o privilégio de ter a razão, a capacidade de pensar, e nós mesmos precisamos fazer uso dessa razão para podermos entender a partir daí o que é que realmente o Espiritismo nos traz. Fazemos palestras, ministramos cursos, todas as casas espíritas têm seus grupos de estudo, onde vai se receber o pensamento do instrutor, do coordenador, que vai ser o intérprete das leituras para passar para os outros. Precisamos criar estruturas diferentes nas casas espíritas, onde os próprios alunos, os próprios participantes, possam debater o assunto, possam trazer a sua contribuição, possam levantar questionamentos.
Mas, infelizmente, também nós espíritas adoramos assistir palestras e não gostamos muito de grupos de estudo. Lógico que eu não estou generalizando, mas muitos são assim. Por quê? Porque assistir palestra é fácil. Basta eu sentar, cruzar os braços e ouvir. E depois eu saio dizendo, cumpri a minha obrigação cristã. Eu saí tão leve daquela palestra. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque não é esse o objetivo. Entendo. E muitas pessoas ainda causam uma má interpretação, geram uma má interpretação a respeito de qual é o objetivo de uma palestra. Que, na verdade, o que é uma palestra? É um método de ensino-aprendizagem, onde alguém fala e outros ouvem. E aí nós vamos ter várias técnicas de ensino-aprendizagem. Tem a palestra, tem o painel, tem um grupo de debates, tem um grupo de estudo. São tudo formas diferentes de ensino-aprendizagem. A palestra é uma delas. E há pessoas que acham que uma palestra na casa espírita é um momento curativo. Curativo no sentido de que eu tenho que estar ali porque os espíritos vão estar ali. Eu já ouvi pessoas dizerem, pessoas espíritas, isso ser publicado em um jornal espírita, que as pessoas que não assistem palestra na casa espírita estão obsediadas. Que quando a pessoa perde o gosto por assistir uma palestra pública na casa espírita, um trabalhador, ele precisa ficar em alerta, que alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Há pessoas que acham que assistir a palestra é obrigatório para todo espírita, porque é ali que ele vai se transformar. E essas ideias precisam ser desmistificadas dos nossos grupos de estudo, nas palestras públicas das casas espíritas, para nós entendermos que a palestra nada mais é do que um momento onde se transmite um conhecimento e que a transformação só vai acontecer se o indivíduo colocar aquele conhecimento em prática. E que não há transformação moral sem a prática da caridade. E aí muitos dizem assim, na casa espírita a gente tem que tratar apenas o espírito, não tem que tratar o corpo na casa espírita. Então nós temos apenas que ensinar as pessoas a fazerem a caridade. Mas não é para fazer, é só para ensinar os outros. E se nós não podemos cuidar do corpo, o que nós vamos fazer então com as campanhas que distribuem sopa, que distribuem alimento, que distribuem agasalho? Vamos ter que acabar também com todas essas campanhas, porque elas favorecem unicamente ao corpo? Tem uma frase do Espírito Emmanuel muito interessante, que ele diz assim, mais ou menos assim: se você encontra alguém no deserto morrendo de sede, você não vai falar do Evangelho para ele não vai ouvir. Você tem que dar água para ele primeiro. Aí você aproveita a oportunidade e fala do Evangelho. É dessa forma que nós costumamos agir nos nossos trabalhos de tratamento magnético. Como eu posso chegar a alguém que chega na casa espírita, que não é espírita, como geralmente o nosso público em tratamento não é espírita, a maioria deles? Como é que eu posso dizer a essa pessoa que ele precisa fazer uma transformação moral para depois ele ir para o tratamento? Se há algo nele que precisa ser transformado, primeiro eu preciso acolher. Como que eu vou conseguir transformar aquele ser, algum aspecto daquele ser, se eu primeiro eu não lhe acolher? Há pessoas que dizem na casa espírita com relação a homossexuais. Não pode trabalhar na casa espírita. Vai comprometer a imagem do centro espírita. Como se o centro espírita tivesse imagem para ser preservada, a não ser a imagem da caridade. Se alguém chega trazendo a sua saúde física, psíquica, espiritual comprometida,
se ele traz problemas morais que precisam ser melhorados, precisam ser transformados, como que eu posso chegar a essa pessoa se eu já causo um distanciamento entre eu e ele? Eu tenho que acolher. Era o que Jesus fazia. Quem eram aquelas pessoas que Jesus curava? Não estou falando que Jesus tratava, que Jesus curava. Quem eram aquelas pessoas? Não eram pessoas que fizeram transformação moral. Não eram. Eram pessoas recém-chegadas ao Cristo. Elas estavam conhecendo Jesus naquele momento. Elas ouviram falar do profeta de Nazaré, que falava coisas incríveis, que curava as pessoas. E os doentes chegavam até Jesus, se postavam na sua passagem, e Jesus curava. E aproveitava a oportunidade para falar de amor para essas pessoas. Os que estavam com Jesus há mais tempo eram os discípulos, que no momento da crucificação estavam com Jesus somente há 3 anos. E nós estamos há 20 na doutrina espírita e ainda não nos transformamos. E queremos exigir que as pessoas doentes que chegam na casa se transformem de uma hora para outra. Então as pessoas chegavam a Jesus e eram curadas. Jesus curou os 10 leprosos. Somente um era grato. Tinha gratidão. Somente um retornou para agradecer. Teoricamente, os outros 9 não tinham merecimento para serem curados, mas foram. Jesus acolhia a dor das pessoas como se fosse sua. E nesse gesto de amor, ele mantinha os ouvidos, as atenções das pessoas para ele. Aí sim ele falava de caridade, de amor, e era ouvido, aquilo se internalizava. A não ser naqueles que carregavam o orgulho dentro de si mesmos, que rejeitavam completamente a mensagem do Cristo. Nós precisamos então acolher melhor as pessoas, porque isso já vai ser um grande passo em direção à cura delas. O magnetismo ele está inserido em todas as terapias espíritas. Todas, sem exceção. No nosso livro a gente vai detalhando capítulo a capítulo, falando sobre cada uma dessas terapias. Aqui vamos falar apenas rapidamente sobre algumas delas, mostrando a ligação de cada uma com o magnetismo. Nas curas mediúnicas, por exemplo, dos médiuns curadores, aqueles que não são o agente propriamente dito da cura, o agente da cura seria um espírito que através desse médium exerceria o tratamento e a cura. Mas nós vamos encontrar lá em Kardec, na Revista Espírita, setembro de 1865. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito, ao passo que o magnetizador aure tudo em si mesmo. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, isso é que é importante ressaltar. Quer dizer, aqueles cuja personalidade se apaga completamente diante da ação espiritual, são extremamente raros, porque esta faculdade elevada ao seu mais alto grau requer um conjunto de qualidades morais que raramente se encontra sobre a terra. Ou seja, ele começa dizendo que é o espírito que vai fornecer o fluido na mediunidade curadora. Porém, depois ele vai fazer uma grande ressalva. Aquele médium curador, na estrita acepção da palavra, ou seja, ele vai ser realmente médium, toda a atuação será do espírito. Ou seja, aquele que vai apagar completamente sua própria personalidade, para que o espírito haja, e apenas o espírito haja através do médium, para exercer o tratamento curativo. Esses são extremamente raros. Ou seja, a grande maioria vai atuar também junto com o espírito. O espírito vai atuar através desse médium, mas esse espírito não vai ser o único
doador do fluido. O médium vai acabar doando o seu próprio fluido também para exercer a cura. E esses vão ser a maioria dos médiuns curadores, porque, como ele diz aqui, esse tipo de mediunidade é extremamente rara. Essa mediunidade onde o espírito age completamente só através do médium, porque exige um conjunto de alta moral, que é extremamente raro sobre a Terra ainda. Nós tivemos médiuns curadores assim. A história registrou a existência deles, poucos, que conseguiam uma cura extremamente rápida, muitas vezes de forma instantânea, mostrando que a qualidade do fluido realmente era capaz de exercer uma cura com tamanha rapidez. Esses estavam dentro desse pequeno percentual de médiuns curadores na estrita acepção da palavra. Ou seja, a grande maioria vai exercer também um trabalho de magnetizador, porque ele vai doar seus próprios fluidos magnéticos, que vão ser misturados aos fluidos do espírito. No tratamento magnético propriamente, não precisa a gente falar. O médium vai ser o detentor do fluido. Ele vai ser o detentor da ação curativa. É ele quem vai agir fluidicamente. Daí a necessidade de que ele aprenda a utilizar o passe, que ele aprenda a doar as suas energias da maneira correta, aprenda a dispensar o tratamento da forma mais adequada, para que dessa maneira ele consiga alcançar o resultado melhor possível, ou seja, fazendo da melhor maneira aquilo que lhe cabe fazer. Os espíritos, na maioria das vezes, vai agir sobre o magnetizador, direcionando esses fluidos, fortalecendo esse potencial magnético, melhorando a qualidade dessas energias, atuando naquilo que o médium, melhor dizendo, que o magnetizador dispensa através do seu tratamento e das suas técnicas. Uma coisa que nós, magnetizadores, que eu sinto falta no momento, é que nós estudemos mais a respeito de como funcionam essas energias, como funcionam nosso sistema vital, nosso sistema fluídico, como que os fluidos agem nas mais diversas técnicas, para que nós não fiquemos apenas a repetir técnicas que outros descobriram, que outros desenvolveram, que são eficazes, mas que a gente sabe explicar por quê. O sopro quente é desinflamatório. Como isso acontece? Por que sopro quente é um ótimo desinflamatório? O Deleuze ele deixou várias técnicas simples descritas no seu livro Instruções Práticas do Magnetismo sobre como retirar dores, como essas técnicas funcionam. Porque nós aprendendo isso, desenvolvendo esse conhecimento, vai ser fácil a gente deduzir a partir desses conhecimentos básicos, iniciais, outros tratamentos. Vamos conseguir entender como que funciona. O magnetismo é uma ciência. Os magnetizadores clássicos, eles não dispunham do conhecimento espírita, mas eles buscavam o conhecimento da época que se tinha, muitas vezes baseado na química, baseados na física. Eles buscavam deduzir como é que o fluido magnético funcionava no tratamento das doenças. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Nós temos o conhecimento do perispírito, da atuação dos espíritos, como ocorre nos processos obsessivos. Nós temos um conhecimento muito mais avançado do que eles. Porém, nós não conseguimos ainda explicar como é que o ser humano funciona fluidicamente nas questões de saúde e de doença. Se eu estou tratando um problema cardíaco de alguém com determinada técnica e está dando resultado, por que essa técnica funcionou? Qual é o princípio para esse funcionamento?
Uma outra pessoa vai dizer, eu também tratei com sucesso uma pessoa cardíaca, mas eu usei outra técnica. Por que duas técnicas diferentes funcionaram no mesmo problema? Se nós não tivermos essa explicação, nós vamos cair no erro de achar que qualquer técnica vai funcionar em qualquer caso, e não é assim. Precisamos entender o princípio, o mecanismo do funcionamento do fluido, do nosso circuito vital, e isso implicado nas mais diversas doenças, porque é o conhecimento científico, é a base teórica que nós vamos estar desenvolvendo da ciência magnética. E a partir desse conhecimento nós vamos conseguir inferir tratamentos de outras doenças, tirar conclusões, ou pelo menos ter algo para iniciar uma determinada doença que eu nunca tratei. Giacomello, quando coloca lá no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, e descreve o mecanismo da depressão fluidicamente falando, o que ocorre nos diversos centros de força a partir do centro esplênico, a partir daquele conhecimento, que foi um desenvolvimento no conhecimento do magnetismo, da influência do fluido na saúde. A partir dali a gente consegue deduzir certas coisas relativas a outros casos, a outras doenças. E entendendo o mecanismo, eu consigo adaptar o tratamento para as diversas realidades. Isso nós sentimos falta no momento. Existem vários casos, tratamentos eficientes de várias doenças, mas ainda não temos a explicação de como é que aquilo realmente chegou a dar um resultado positivo. Os magnetizadores clássicos dispunham do sonambulismo, que nós deixamos realmente de lado no espiritismo, achando que desapareceu em meio à humanidade. E o que a gente vem encontrando é que muitas pessoas ainda detêm o sonambulismo ou outras faculdades anímicas a partir de um desdobramento espiritual, mas nós não temos somente o sonambulismo, temos também a mediunidade como uma forma investigativa que pode nos auxiliar nos diversos tratamentos. Os magnetizadores clássicos só tinham o sonambulismo, nós temos o sonambulismo e temos também a mediunidade. No tratamento da obsessão também entra o magnetismo. Quando uma pessoa obsediada chega à nossa instituição, ela entra normalmente no mesmo tratamento magnético das outras pessoas. E vamos atuar magneticamente, ajudando essas pessoas a se desvencilharem dos seus processos obsessivos, ao mesmo tempo em que o obsessor será convidado a comparecer às reuniões mediúnicas para que possamos também conversar com ele. Vamos ajudar lá na sala de tratamento magnético, vamos ajudar o encarnado. Na reunião mediúnica, vamos ajudar o desencarnado. Então, o tratamento magnético vai ajudar nos processos obsessivos, facilitando o desligamento do espírito e do encarnado obsediado. Através das técnicas apropriadas, nós vamos facilitar, até porque fazendo isso eu vou facilitar um melhor equilíbrio, até mesmo moral, desse obsediado, e a partir daí ele conseguir contribuir melhor com o seu próprio tratamento. A ação da prece também entra o magnetismo, é uma forma também curativa, a prece. O magnetismo também participa, porque quando nós oramos por alguém, nós emitimos energias para ele à distância. Quando nós pensamos em alguém, pensamos com amor, pensamos com desejo sincero de lhe ajudar, de vê-lo restabelecido na sua saúde, nós emitimos energias magnéticas, energias curativas, que podem ser associadas às energias dos espíritos para alcançarem o doente, ajudando na sua reabilitação. E podemos fazer muito mais do que isso. Nas doenças, no tratamento das doenças mentais, para a gente encerrar, o magnetismo também ele tem atuado de uma forma bastante generosa. Colocamos aí como doenças mentais de uma maneira bem ampla, bem genérica.
Nós sabemos o quanto o tratamento da depressão, através do magnetismo, tem sido eficaz, salvando vidas. Salvando vidas. No mês passado, nós tivemos aí o Setembro Amarelo, um mês dedicado à divulgação de orientações às pessoas com relação à questão do suicídio, enquanto que o magnetismo, através do tratamento da depressão, tem salvado muitas vidas. Nós que somos magnetizadores, nós sabemos quantas pessoas com depressão chegam à casa espírita com ideias suicidas. Muitos deles já tentaram suicídio. E que nós podemos auxiliar. A síndrome do pânico, que temos tratado usando a mesma metodologia, com resultados bastante promissores. Temos buscado auxiliar pessoas que têm transtornos mentais de várias espécies, como a esquizofrenia, por exemplo. Temos mais de uma pessoa hoje na instituição sendo auxiliada através do magnetismo com essa doença. Doença bastante agressiva, difícil de ser tratada, difícil de se lidar, até porque muitas vezes é difícil você conseguir a adesão da pessoa a qualquer tipo de tratamento, mas quando se consegue, se tem resultados bastante promissores, mas que ainda precisamos desenvolver-nos bastante nesse aspecto. Primeiro de tudo, começando a conhecer mais a respeito de doenças mentais, para conseguirmos fazer a devida diferenciação entre o que é uma doença mental e o que é um processo de obsessão. Eu já escutei espíritas dizendo: depressão não existe, é obsessão. Eu já escutei palestrante espírita famoso dizer: esquizofrenia não existe, é obsessão. E do lado contrário, nós vamos ao médico, ao psiquiatra, e diz: obsessão não existe, isso é tudo doença mental. Mas nós precisamos começar a aprender um pouco mais. Não quer dizer que vamos nos tornar experts, que precisamos fazer um curso de medicina buscando especialização na área da saúde mental. Não precisamos nos tornar psicólogos, mas precisamos ter um mínimo de conhecimento a respeito. E um mínimo de conhecimento também a respeito do que seja uma obsessão, para conseguirmos fazer a devida diferença. É correto que em muitos casos de doença mental, nós vamos encontrar um componente obsessivo junto. Mas não significa dizer que a obsessão é a única coisa que o magnetismo, que o espiritismo pode tratar, lidar e tratar. Precisamos aprender a fazer essa diferenciação para conseguirmos dar o direcionamento necessário em cada um desses tratamentos, em cada uma destas situações. Aí está o nosso e-mail, para quem ainda não tem. O e-mail do Jornal Vórtice, que nós editamos sobre magnetismo espírita. E agradecer pela oportunidade de estar aqui e desejando a todos um ótimo encontro hoje e amanhã. Muito obrigado e muita paz. Ok. Bom, muito obrigado, Adilson. Em nome do GEMB e dos organizadores do evento, eu vou deixar para você uma lembrancinha, tá? Bom, deixar um recadinho para o pessoal, que nós estamos ao vivo pela internet, através do site da TV Web Luz. É www.tvwebluz.com.br. A TV Web Luz, ela foi criada pelo GEMB em parceria com o NEPS, Núcleo Espírita Padre Zebeu. Lembrando que as palestras estarão disponíveis no site da TV Web Luz e no canal do YouTube. TV Web Luz é www.tvwebluz.com.br e o YouTube
é youtube.com/TV Webluz. Vou pedir a todos que estão nos ouvindo que inscrevam-se no canal da TV Webluz, que é o youtube.com/TV Webluz. Para vocês internautas, informamos que teremos um intervalo e voltaremos às 10h30 com a palestra Fluidos, com Jairo Dias. Até mais. Teremos agora, só um minutinho por gentileza.